A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, apresentou um plano de medidas para reduzir o impacto do tarifaço para setores que não foram isentos pelo governo norte-americano. E para detalhar quais são essas medidas propostas, o Jornal da Manhã recebe o presidente da FIENG, Flávio Roscoe. Flávio, obrigada pela gentileza de nos atender mais uma vez. Um bom dia para você. Bom dia, Soraya. Bom dia, Davi. É um prazer estar aqui com vocês. Flávio, que socorro vocês esperam, né? O que seria suficiente para dar fôlego às empresas? Olha, a coisa mais importante, primeiro, é acesso ao mercado. Portanto, o acordo comercial com os Estados Unidos é fundamental e por isso que a gente tem batido nessa tecla que o Brasil deve, sim, priorizar todos os seus esforços em realizar um acordo comercial com os Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor do mundo. Lembrando que nós exportamos mais para a China hoje, mas os produtos que são exportados para a China são commodities. São produtos que a China nos compra, em que ela teria dificuldade de ter acesso de outros players. E os principais produtos que nós exportamos para lá, que são minério de ferro e soja, os nossos concorrentes no mercado internacional, o próprio Estados Unidos ou a Austrália, no caso do minério de ferro, também um país que é muito alinhado aos interesses americanos. Então a gente teria pouco risco de eventualmente fazer um acordo com os Estados Unidos, de sofrer qualquer sanção às nossas exportações chinesas. E as exportações brasileiras para a China são majoritariamente produtos industrializados, produtos com alto conteúdo tecnológico e que integram a cadeia industrial de ambos os países. Portanto, é uma exportação estratégica e isso é muito relevante. Por isso, acesso ao mercado é fundamental e acesso ao mercado americano, nesse momento, é insubstituível. A segundo conjunto de ações que a gente está fazendo, caso não seja possível fazer um acordo de maior magnitude, seria proteger o mercado local, porque em função da guerra tarifária mundial hoje, há um grande desvio de rotas de comércio e produtos estão sendo vendidos abaixo de preço de custo, principalmente pela China, para outros países, para compensar a perda do mercado norte-americano e a própria redução da demanda no próprio mercado chinês. Então nós estamos vendo aí uma avalanche em vários segmentos industriais de produtos chineses, essencialmente, mas também de outros países, sendo vendido abaixo de preço de custo, já afetando inclusive a nossa própria balança comercial. Então, na nossa leitura, o outro mercado que tem que ser protegido é o brasileiro. E a gente não está pedindo nenhuma medida extraordinária, mas medidas no âmbito da legislação da Organização Mundial do Comércio, ou seja, ações antidumping, direitos provisórios, eventualmente salvaguardas, bem como uma análise completa da nossa tarifa externa comum, que pode, em alguns casos, a lista de exceção ser alterada. Então, o principal pleito da FIENG é mercado, porque sem mercado o resto é paliativo, né? Aí são medidas mitigatórias da perda de mercado por parte das empresas brasileiras, que, apesar de serem positivas, elas só vão mitigar o problema, elas não resolvem o problema. E aí nós estamos pedindo, nessa linha, né, voltar à suspensão e redução de jornada, novamente, assim como foi na pandemia, para as empresas afetadas, apenas para as empresas afetadas. E aí, nessa direção, a Federação das Indústrias de Minas Gerais apresentou para as indústrias mineiras afetadas ontem a opção de treinamento gratuito e requalificação para todos os funcionários dessas empresas afetadas. Então, o Senai de Minas Gerais vai realizar esse treinamento. Além disso, estamos oferecendo também consultoria técnica nas áreas de eficiência energética, planejamento de produção, Lean Manufacturing, tudo aquilo que pode aumentar a competitividade dessas empresas, a FIENG também está oferecendo de maneira gratuita. E várias medidas mitigadoras nós estamos pedindo ao governo federal, como redução de juros para financiamento dessas empresas, entre outras medidas. Agora, Flávio, será que seria possível também usar a mesma estratégia de muitas empresas em relação à negociação com os Estados Unidos? De que forma? Porque alguns setores avaliam que a gente tem carro-chefes, né? Por exemplo, Embraer. Então, tem vários setores que até ficaram de fora dessa taxação, quase 700 segmentos aí que não vão sofrer com essa taxação. Do governo brasileiro articular dizendo, olha, já que
essas questões são importantes para vocês, é importante também que agregue todo o restante. Porque à medida que uma empresa tem um carro-chefe, muitas vezes no mix de produtos, você tem que às vezes comprar um outro produto ali que não seja o carro-chefe para estimular também essa venda. Será que nessa articulação toda seria possível também o governo brasileiro estabelecer isso para ajudar toda a cadeia produtiva? Olha, as relações entre empresas são relações voltadas com uma lógica de custos, parcerias estratégicas, né? Eu não vejo como as empresas que estão exportando hoje para os Estados Unidos, que são de outros segmentos, apoiar aquelas que eventualmente não entraram no planejamento, se foi isso que eu entendi da pergunta. O que, na verdade, a gente pode fazer, a gente tem incitado aí os setores a fazer, é realmente procurar seus parceiros nos Estados Unidos e fazer com que eles pressionem o governo americano para tirar esses segmentos que ainda estão na sobretaxa. É muito importante falar que aqueles segmentos que não entraram na sobretaxa acabaram não entrando pela pressão dos parceiros americanos. Essa é uma realidade e é por isso que 45% dos produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos acabaram não entrando na sobretaxa. E a gente acredita que ainda há espaço para que outros produtos, em função da pressão americana no governo americano, possam estar incluindo na lista. Agora, as empresas que estão na lista de exceção, elas têm muita dificuldade, porque é uma cadeia produtiva bastante segmentada de, eventualmente, apoiar as empresas que entraram na lista. Flávio, nossos comentaristas também participam dessa entrevista, começando pela pergunta da Deise Ciocari. Flávio, bom dia. Eu queria pegar um pouco a questão da competitividade, né? Porque esse tarifaço, ele expõe não somente os acordos comerciais, mas também a relação da competitividade. Eu queria saber como que a indústria mineira está se preparando para dar uma iniciativa para essa competitividade mais forte e também para agregar valor aos seus produtos, para não ficar dependendo só dessas negociações diplomáticas, né? Mas para poder se sobrepor a isso. Como que vocês estão trabalhando essa questão de agregar valor aos produtos? Olha, a gente vem fazendo um grande trabalho do portão para dentro da indústria, né? E tanto é que nessa decisão nossa de apoio, nós estamos isentando o custo para as empresas afetadas pela sobretaxa, justamente para apoiar nessa competitividade e para fazer com que elas melhorem ali sua competitividade. Vale a pena ressaltar que essas empresas afetadas são empresas já de excelência, que acessam o mercado americano com competitividade, que é o mercado mais competitivo do mundo, né? Então já são as empresas de excelência aí do nosso país, mas a gente está dando ali um esforço extraordinário nessa direção. Na verdade, o ambiente competitivo brasileiro ele tem que ser tratado na esfera pública, né? Nós temos, a maior parte da nossa legislação é antiquada, nós temos muitos procedimentos burocráticos que impedem efetivamente a nossa competitividade, nós temos custo Brasil, que a todo momento impõe condições em que o Brasil perde competitividade em relação aos nossos pares internacionais. Nossa legislação trabalhista ela é obsoleta, ela está ultrapassada, ela não fomenta a produtividade e isso precisa ser tratado. Já há um desinteresse pela nova geração em ter carteira assinada, isso ainda não foi compreendido pelos reguladores e pelos atores políticos. Nós estamos defendendo a CLT até hoje da década de 30, de 40, de Getúlio Vargas, quer dizer, passou-se quase um século e nós temos de alterar essas relações de trabalho e dar maior flexibilidade na relação trabalhista, para que a gente possa melhorar a nossa competitividade. Hoje, um trabalhador brasileiro produz 23% de um trabalhador americano, produz menos de 30% de um trabalhador da Europa Ocidental e produz muito menos que um trabalhador chinês e indiano. Mesmo na América Latina, nós estamos perdendo em relação aos nossos pares na América Latina. Então, na verdade, nós temos que rediscutir toda a percepção do Brasil a respeito do setor produtivo e fazer com que essas amarras sejam efetivamente desatadas para que a gente possa dar um salto de competitividade. Sem dúvida alguma. Vou incluir na nossa conversa também José Maria Trindade, direto de Brasília, para te fazer a próxima pergunta. Salve, presidente. Eu queria dizer que eu sou mineiro e entrevistei o Nancy Araújo, ele era presidente da FIENG,
Isso já faz um tempo, né? Mas, presidente, o senhor acha que o governador de Minas está no caminho certo, tanto com as suas opiniões sobre as tarifas e as reações a essa dificuldade que Minas vai enfrentar ali na área de aço e agropecuária? Minas agora agora não, já tem um tempo, né? Deu uma virada e exporta mais agro do que minérios. Isso é surpreendente. Mas, enfim, o governador Zema está no caminho certo? Olha, a exportação industrial de Minas continua maior do que a agro, todas as duas são muito positivas, e acredito que Minas vem indo no caminho correto, pelo menos na redução dos entraves burocráticos, no aumento, na melhoria do ambiente de negócios. Minas Gerais tem feito um ajuste aí para o setor produtivo muito positivo, tanto é que a indústria de Minas vem crescendo acima da média nacional, e isso tem contribuído ali para o crescimento sustentável da economia mineira e recuperação também da sua capacidade do Estado de fazer investimentos. Com relação ao tarifaço, é muito importante a gente frisar que, na minha leitura, há uma percepção equivocada nessa discussão, né? Nós temos efetivamente de trabalhar pela solução negociada, porque nações não têm amigos, têm interesses, né? E é no melhor interesse da nação brasileira ter uma relação de longo prazo com o mercado americano, que é nosso vizinho, é o nosso segundo maior comprador, mas é o nosso maior comprador de produtos industrializados, é o nosso maior comprador de produtos fora de commodities. Portanto, nessa direção, ele é um parceiro vital. Infelizmente, a nossa pauta com a China, ela é muito concentrada em commodities. 5 dos nossos principais itens são 87% das exportações para o mercado chinês. E todos eles commodities, né? Você tem soja, minério de ferro, petróleo, celulose e carne. Todos eles segmentos que o Brasil tem uma altíssima competitividade e que são menos impactados pelo custo do Brasil. Onde justamente o segmento que agrega mais valor, que é o segmento industrial, é mais impactado por esse custo do Brasil. Então, é nas exportações americanas que a gente consegue ali exportar um pouco da nossa tecnologia, do nosso valor agregado, e ele é um parceiro estratégico, e nós entendemos que podemos ser parceiros da China e dos Estados Unidos sem nenhum demérito. Então, essa é a linha que a FIENG tem defendido, e a gente entende a linha adequada. Conversamos com o presidente da FIENG, Flávio Roscoe, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza da entrevista. Flávio, um bom dia para você. Muito obrigado, Soraya. Muito obrigado, Davi. Foi um prazer estar aqui.